Olá, meus queridos amigos, sou o irmão Sérgio Carboni, aqui é a Central do Livro de Mórmon. Estamos aqui hoje para mais um estudo do livro de Isaías, hoje particularmente estudando os capítulos de 34 até o 37. Esse estudo de hoje, ele revelará a cada um de nós já o final aí do período que a gente conhece, né, que alguns estudiosos também chamam de o período do Isaías apocalíptico, né, que é esse período que fala dos julgamentos, dos ais, lançados sobre todas as nações da terra. Falaremos com certeza de momentos relativos aos dias em que nós estamos vivendo hoje, e por essa razão esse estudo é tão importante. Falaremos também do período final da Assíria como sendo uma nação utilizada pelo Senhor para açoitar Israel, e entraremos no período babilônico a partir da próxima aula, o que fará com que nós venhamos a compreender um período de grande esperança, um pouco de sofrimento, obviamente, mas grande esperança para o povo de Israel, para o povo de Deus nas gerações vindouras. Então hoje nós vamos estudar esse capítulo 34, eu queria fazer apenas um resumo desse capítulo 34, para que vocês possam compreender, já que grande parte da simbologia utilizada aqui foi tratada em outras ocasiões, tá ok? Mas aqui nesse capítulo em particular, o profeta Isaías, ele se refere aos últimos dias, né? Ele se refere à punição que será feita para com os iníquos. Isaías, ele profetiza todos os povos da terra, e ele usa expressões como nação, povo, a terra, o mundo. A mensagem dele é clara: o Senhor está irado com as nações da terra e seus exércitos, portanto ele vai destruí-los na segunda vinda. As palavras de Isaías a respeito das expressões, a respeito das destruições, são vívidas, são descritivas, totalmente destruídas, abatidas, mortas, carcaças, sangue, cheias de sangue. Então aí do versículo 1 ao 8 vocês vão encontrar essas expressões. Sacrifício, enfim, além disso a terminologia que Isaías utiliza, né, ela lembra o sacrifício de animais no templo do Senhor. Vocês sabem, quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente aprende a respeito dos sacrifícios que eram realizados na antiga Israel, que ocupavam horas e horas de um dia, onde o povo ia lá e fazia os seus sacrifícios com o intuito de obter o perdão de seus pecados e fazer uma purificação da sua vida. Então isso não foi uma coisa, vamos dizer assim, corriqueira na realidade. Ela tinha um significado profundo, ela tinha a intenção de relembrar que um dia o Salvador Jesus Cristo viria e expiaria pelos pecados da humanidade. Mas era o derramamento de sangue de animais, e o Senhor utiliza essa simbologia toda para referir-se ao que aconteceria nos últimos dias, quando ele derramasse o seu julgamento sobre as nações. Ele usa abate, sangue, gordura, sangue de cordeiros e bodes, gordura de rins de carneiros. Então o Senhor vai destruir as nações como se fossem animais de sacrifício. Quando ele usa rins, quando ele usa os órgãos internos, ele está falando da força vital, ou de órgãos que dão força vital a homens e animais, né? Mostrando que até a força vital desses seres, né? Os animais, os seres humanos, seria então retirada. O simbolismo de Isaías, para quem tem desafios para compreender isso, eu acho que a grande maioria de nós tem, ele é muito claro. Aqueles que aceitarem o sacrifício expiatório do Salvador serão libertos da destruição. Mas não é uma aceitação apenas intelectual. É no sentido de compreender que nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e purificar nossas vidas, para que aquele sacrifício tenha um efeito pleno sobre a nossa vida. Não apenas para nos trazer a imortalidade, mas acima de tudo para nos trazer a vida eterna, em decorrência da aceitação da expiação, da observância dos convênios atrelados a ela, né, da perseverança na guarda dos mandamentos de Deus. Então isso é muito importante. Aqueles que rejeitarem a expiação serão mortos como os animais sacrificados de seu templo. Durante toda essa ocasião de grandes julgamentos, Jeová, nosso Salvador, defenderá
a causa de Sião e protegerá o seu povo. Nos versículos seguintes, né, que é a partir do versículo 9, ele menciona cenas ainda relativas a essa ocasião e a esse período, né? Esses momentos são momentos muito complicados. Por exemplo, quando ele menciona aí no versículo, a partir aí do versículo número 9, por exemplo, eu gostaria de ler esse versículo. Ele diz: os seus ribeiros se tornarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em piche ardente. Então eu vou ler o 10 também, que eu acho que vale a pena. Nem de noite, nem de dia se apagará, para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada. De eternidade em eternidade ninguém passará por ela. Então, Isaías continua essa profecia sobre a destruição de Edom. Edom era um povo que são descendentes, os edomitas, né, que habitam Edom. Eles são descendentes de Esaú e sempre foram inimigos de Israel. Os árabes, as nações árabes, elas provêm dessa época, desse período. Eles são descendentes de Esaú. Talvez hoje fica mais fácil a gente entender porque tanta rivalidade, né, entre árabes e judeus, justamente em decorrência de séculos e séculos de guerras, enfim, de lutas entre esses povos, né? E Edom é também aqui caracterizado nesse capítulo como símbolo do mundo e de toda a sua corrupção. E eles serão destruídos no devido tempo. A descrição de Isaías, quando ele menciona o piche ardente que enche a terra de Edom e que sua fumaça sobe para sempre, é uma lembrança da destruição de Sodoma e Gomorra por fogo e enxofre. Ela apresenta um quadro de terror, vamos dizer assim, para os iníquos que serão consumidos pelo grande poder da glória de Cristo em sua segunda vinda. Então, às vezes a gente lê essa passagem e pode ficar um pouco amedrontado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive alguns jovens, que realmente ficam assim amedrontados, né, diante de certas cenas mencionadas nas Escrituras, né? Seja no livro de Isaías, seja no livro de Daniel, seja no livro de Apocalipse. Mas, irmãos, nós não precisamos temer se nós formos retos. Nós não precisamos ser perfeitos. As Escrituras não estão dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas nós temos que ser retos. Embora o Salvador tenha nos desafiado a ser perfeito como Ele é perfeito, como Ele, o Pai dele é perfeito, essa perfeição absoluta não vai ser alcançada nessa vida. Mas o Senhor entende o nosso coração. Ele sabe se nós estamos nos esforçando para ser retos, se nós estamos procurando viver no seu caminho, se não nos estamos misturando com a imundície e as impurezas do mundo que nos cerca. Então nós precisamos ter a certeza de que nós estamos do lado certo, fazendo a coisa certa. Então não precisamos temer. Os ímpios é que precisam temer. Aqueles que zombam das coisas sagradas, aqueles que perseguem os santos de Deus, aqueles que mentem, esses é que precisam se preocupar. Então fica aí o meu desafio a cada um de nós. Então esse capítulo ele continua e aí ele vai mencionar, né, que as cidades serão desoladas, os animais vão habitar dentro delas, como nós já vimos, inclusive quando estudamos a respeito da Babilônia. Então isso tudo nós já mencionamos. No versículo 16 ele diz: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo os ajuntará. Então, Deus já falou em inúmeras ocasiões que ele, sem dúvida nenhuma, quando ele fala alguma coisa, aquela coisa cumpre. Isso me faz lembrar que todos nós que somos membros da igreja estamos sob convênio, ou sob convênios, né? Se nós imaginarmos o batismo, o sacerdócio e o templo, que são os 3 níveis de convênios a que nos submetemos dentro do reino.
Mas é interessante observar que quando nós fazemos convênios, nós fazemos promessas ao Senhor. E Ele promete nos abençoar se nós guardarmos esses convênios. Convênios são promessas sagradas que nós fazemos e realizamos com o Senhor em diversas ocasiões. E, obviamente, há uma expectativa de que nós cumpramos a nossa parte para que Ele cumpra a parte dele. Então, aqui ele diz que o que Ele pronuncia, acontece. O que Ele fala, vai se cumprir. Não importa o tempo passar. O livro mencionado aqui provavelmente se refere ao livro que Isaías está escrevendo, por isso que ele utiliza buscai no livro do Senhor, mas também se refere a outros momentos em que o Senhor falou e fez promessas, que estão registradas e distribuídas em todas as Escrituras. Por isso que é um momento tão importante, né? Depois disso, ele fala no versículo 17, porque ele mesmo lançou as sortes por eles, e sua mão lhe a repartiu com o cordel, para sempre a possuirão de geração em geração. Aqui nesse versículo, na realidade, aqueles que estão no livro do Cordeiro de Deus são escolhidos como servo do Senhor, como servos do Senhor, divididos, né, por linha ou por cordel, por um decreto piedoso. A terra, uma vez conhecida como Edom, ou o mundo, é inspecionada, é medida e distribuída para aqueles cujos nomes estão no livro do Senhor. Não é por acaso que a Escritura diz que os justos herdarão a terra. A terra, outrora um mundo celestial, habitado por seres celestiais, se tornará o reino celestial, habitado por seres celestiais. Para entender isso um pouco melhor, eu já mencionei isso numa outra aula, nós temos que lembrar que hoje nós estamos vivendo um estado celestial deste planeta. Depois da queda de Adão e Eva e sua expulsão do Jardim do Éden, a Terra está num momento celestial. Mas ela será purificada, no milênio ela viverá um período terrestrial, e quando ela for santificada e totalmente purificada ao final do milênio, ela se transformará, como João diz, num mar de vidro. E aqui será o reino celestial, onde habitarão aqueles que guardam ou guardaram os mandamentos e ordenanças do Evangelho. O capítulo 35 é muito interessante também. Eu queria que a gente fosse para ele agora, porque eu considero que esse capítulo, ele fala de uma restauração. Ele apresenta um quadro, irmãos, glorioso de Sião nos últimos dias. Aqueles de nós que chegarem a Sião se alegrarão, regozijar-se-ão e cantarão cânticos de alegria. Haverá cânticos de alegria eterna sobre nossas cabeças. Nós obteremos alegria e sentiremos uma satisfação enorme, porque a tristeza desaparecerá das nossas vidas. Mais importante, como somos obedientes, dignos, nós veremos a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. É óbvio que se chegamos a Sião é porque nós vivemos uma vida dessa maneira. Com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, os justos de Israel dos últimos dias, que inclusive incluem os lamanitas, não são mais comparáveis a um deserto ou um ermo, mas são como o jardim de Deus ou o Éden. Sião floresce abundantemente, isso é mostrado aí no versículo 2. Graças à abundância de águas correntes e nascentes de água, todos os quais se referem simbolicamente a Jesus Cristo e às grandes bênçãos vivificadas associadas a ele e ao seu Evangelho. Então, essa conquista de Sião, essa vitória sobre o mal, vai fazer com que possa haver, sem dúvida nenhuma, bênçãos muito especiais.
que nós podemos chamar de bênçãos que nos dão vida, portanto são vivificantes, né? A revelação moderna, ela acrescenta luz a esse capítulo de Isaías. Mas antes que venha, está em Doutrina e Convênios 49, de 24 a 25, né? Mas antes que venha o grande dia do Senhor, Jacó florescerá no deserto, e os lamanitas florescerão como a rosa. Sião florescerá nas colinas e se regozijará nas montanhas. Então, a revelação coloca Jacó no deserto, ou no ermo, um termo também usado aqui em Isaías 35. E aprendemos que Jacó e Sião florescerão, e os lamanitas florescerão. A palavra florescer sugere que Jacó, Sião e os lamanitas são como plantas ou flores, que estão ali plantadas, estão sendo nutridas e no devido tempo darão as suas flores e darão os seus frutos, né? Ele fala de um período também aqui mencionado no versículo 4, quando ele, a partir do versículo 3, quando ele nos dá uma, vamos dizer assim, uma instrução que deve ser o nosso dia a dia para com o nosso semelhante. Ele diz: fortaleceis as mãos fracas e firmai os joelhos que vacilam. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Sabe, há pessoas que às vezes ficam desanimadas diante dos desafios, dos problemas, da imundície que os cerca na sociedade, das barbaridades que são feitas ou perpetradas contra os mais pobres, contra aqueles que são menos favorecidos, sabe? E eles sofrem por causa disso. E então, entre nós, às vezes, existem pessoas passando por dificuldades, por perdas, e que isso traz um desânimo tremendo. Não é à toa que nós temos visto tantas pessoas ao redor do mundo sofrendo com a depressão, muitas vezes em decorrência dessas coisas. Aqui o Senhor está dizendo assim, ó, vá lá, diga para eles: sede fortes, não temam, Deus virá, Ele vai julgar todas as coisas, tenha paciência. E aí então ele diz: os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirá. Essa declaração, ela tem uma aplicação literal e também física. Doutrina e Convênios 84, 69 a 70 mencionam também isso aí. Mas ela se refere aos que são espiritualmente cegos, surdos e mudos, que serão curados por meio de sua conversão ao Evangelho restaurado. Muitas vezes nossa visão é limitada por falta de conhecimento. Isaías, inclusive, faz essa advertência: meu povo foi levado em cativeiro por falta de conhecimento. Esse cativeiro não quer dizer apenas um cativeiro físico, mas acima de tudo o espiritual, que é um dos piores que existem, porque eles limitam a nossa visão. Imaginem dentro de uma floresta, ele consegue ver uma árvore, mas ele não consegue ver toda a floresta. Ele consegue ver um riacho, mas ele não vê as flores e as belezas e aquela casa maravilhosa, né, ali construída dentro daquela floresta. Por essa razão, o Evangelho vai abrir os olhos e as pessoas terão suas bênçãos de forma muito especial. O versículo 6 diz: então os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Então, do que ele está falando aqui? Esta imagem, essas figuras que ele utiliza aqui, essas figuras, elas têm uma dupla aplicação. Terrenos baldios, desolados, tornam-se jardins nos últimos dias, pelo poder de Cristo. Israel florescerá e brotará e encherá de frutos a face do mundo. Jacó florescerá no deserto.
As águas apontam para Cristo e sua salvação. Cristo é a água da vida. Anteriormente, Isaías havia escrito ou escreveu que o Senhor será para nós um lugar de largos rios e correntes. Então, é isso que esse mundo vai se transformar. No versículo número 8, ele fala uma coisa interessante. Ali haverá estrada e caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para estes os caminhos, até mesmo os tolos não errarão. Então, o versículo 8, esse caminho aqui mencionado, essa estrada aqui, precisa ser chamado de caminho exaltado, né? E a razão é muito simples, né? Por que isso aqui tem que ser chamado de caminho exaltado? Porque ele é o caminho da santidade. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos o encontram. E por que poucos o encontram? Porque eles entraram no caminho estreito e apertado através das águas do batismo, através dos convênios, e eles se santificam para poder obter a vida eterna. E as Escrituras dizem que poucos há que o encontram. Esse mesmo versículo, ele indica que esse caminho é o caminho para Deus. Ele nos tira da escravidão e nos leva para a terra prometida. Conduz a gente através das portas do batismo, do templo, ou a presença de Deus. Jeremias 31, 21 fala sobre isso. Isaías também, no 51, de 10 a 11, a gente vai estudar isso oportunamente, também menciona isso aí. Que o caminho é um caminho de santidade para os remidos, mas não para os impuros, enfatiza a conexão com os templos e as ordenanças do templo. Mais uma vez, eu lembro cada um de nós aqui, nossa participação no templo com constância, com firmeza, com devoção, pelo motivo certo, com o intuito de aprender mais, de obter o poder de Deus, as respostas às nossas orações, aquelas que são tão necessárias para a nossa vida, nós encontramos no templo. O templo, quando frequentado adequadamente, nos ajuda a santificar a nossa vida, porque nos faz lembrar com frequência as coisas que mais importam. Ele nos conecta à eternidade. Ele é o portão, ele é o ponto de encontro entre a terra e o céu. Que coisa maravilhosa o templo. Que bênção fantástica. E para encerrar esse capítulo, nós vamos ver aqui o 9 e o 10. Ele diz: ali não haverá leão nem animal feroz. Subirá ele. Nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com júbilo. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Regozijo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Esses versículos, quando ele menciona o leão, essas criaturas, elas representam os inimigos do Senhor, que desejam prejudicar os que estão no caminho da santidade, mas não conseguirão. Resgatado é outra palavra que ele utiliza. Aqueles que tomaram sobre si o nome do Senhor e seus convênios e aplicaram a expiação em sua vida são redimidos e resgatados pelo Senhor. Por isso é tão importante a gente compreender isso. Os resgatados do Senhor voltarão, ele menciona no versículo 10. Aqueles que aceitam o Evangelho restaurado e os seus convênios são os resgatados do Senhor. Essas pessoas retornarão. A palavra retornar em hebraico, ela significa arrepender-se, mudar de direção. Quando a gente se arrepende, a gente muda os nossos caminhos, a gente muda a nossa direção.
com canções sobre suas cabeças, é outro texto, outro termo que ele utiliza. Nossos ancestrais pioneiros, né, da igreja, literalmente cantavam enquanto viajavam, mas esta passagem também se refere aos nossos cultos de hoje, realizados dentro da igreja. Os cânticos sagrados sempre fizeram parte da verdadeira adoração entre os santos. E a alegria, ela acompanha a música sacra, a obediência e a frequência ao templo. Eu aqui faço um convite a cada um de nós, para que nós possamos prestar mais atenção às letras dos hinos que nós cantamos na igreja. Os hinos, eles nos trazem paz, eles nos ensinam a doutrina, eles nos trazem a segurança de que o Espírito de Deus está conosco, porque nós estamos nos dirigindo ao Senhor quando cantamos hinos de louvor a Ele. Ok, nós agora vamos sair dessa parte e vamos entrar no capítulo 36 do livro de Isaías. Eu queria fazer também aqui um resumo daquelas coisas que nós tivemos a oportunidade de ver até o presente momento. Desde quando nós começamos a estudar o livro de Isaías, nós mencionamos essa nação chamada Assíria. Falamos dos assírios, falamos do seu poder de bélico, né, de guerra, falamos sobre como eles massacravam as nações, falamos a respeito da sua crueldade quando eles capturavam seus inimigos e como eles os tratavam. Eles eram temidos por todos os povos por essa razão. O capítulo 36 em particular, eu acho que eu tinha até dito para vocês que nós não íamos estudar, mas eu decidi voltar a ele, porque ele faz um link com o 37, né? O que estava acontecendo aqui nessa ocasião? Era o 14º ano que o rei Ezequias governava Israel, né? Então era o ano 701 a.C. Vejam bem, naquela ocasião, o Senaqueribe, que era rei da Síria, ele sobe contra várias cidades fortificadas de Judá. E ele então domina essas cidades, que foram mais de 40 cidades. Só que o sonho de Senaqueribe, que era naquela ocasião o rei, né, da Síria, o sonho dele era conquistar Jerusalém. Então ele sobe ali e um dos seus representantes, que aqui é chamado de Rabsaqué, mas alguns estudiosos dizem que Rabsaqué não é um nome próprio, tem mais a ver com a função que ele desenvolvia dentro dentro do reino, né, da Síria, vai até lá. E o Rabsaqué vem com a mensagem de dizer a Ezequias que ele estava tendo muita confiança de que Senaqueribe não destruiria Jerusalém. E versículos 5, 6, 7 mencionam exatamente a percepção que os assírios tinham da confiança que Ezequias exercia no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Obviamente que ali estavam os representantes também de Ezequias, nessa conversa com Rabsaqué. E ali vejam bem algumas coisas que são mencionadas nesse versículo e que eu gostaria de compartilhar com vocês agora aqui. Vamos lá. A partir aí do versículo número 10, ele diz assim: agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Olhe bem a zombaria que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo que Deus o mandou, ou seja, mandou Senaqueribe com seus exércitos destruir Israel. Ele estava zombando de Deus, ele estava zombando dele, ele não estava fazendo uma afirmação verídica. Aquilo era para amedrontar ainda mais Israel. Lembrem-se que Senaqueribe, lá em 721 anos, ele já havia destruído o Reino do Norte. Ele já havia destruído o Reino do Norte. Agora,
Versículo 11. Então disseram Eliaquim e Sebna, e Joá e Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar o seguinte: esse Eliaquim, nós aprendemos numa versão anterior, que ele, no capítulo anterior, que ele representa Cristo, ele é um protótipo de Cristo. Ele foi lá para representar o rei Ezequias. E o que estava acontecendo? Para colocar medo na nação de Israel, que ouvia aquela conversa, e os soldados que estavam lá, para colocar medo, ele estava falando na língua em que o povo entendia, mas com o intuito de lançar medo sobre o povo de Israel. Então, nesse momento, o Eliaquim, ele pede, fala na linguagem siríaca, que era uma linguagem internacional de negociação, para que o povo, obviamente, não tivesse medo. Mas olhe só o que aconteceu no versículo 12. Porém, Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Ou seja, nós vamos acabar com vocês, eles têm que entender o que nós estamos falando. E depois eles vão comer o esterco e vão beber a urina, porque é o que vai restar para vocês aí. E aí vejam as artimanhas que ele vai utilizando para amedrontar o povo e amedrontar os soldados. Rabsaque, pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico, ou seja, todo mundo ia entender agora, e disse: ouvi as palavras do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo. Olha as promessas que ele vai fazer agora. E saí ao meu encontro, e comei vós cada um da sua vide e da sua figueira, e bebei cada um da sua água, da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, vinho, né? Terra de pão e de vinhas. Ou seja, aproveitem esse momento, porque quando eu vier, eu vou levar todos vocês em cativeiro, Ezequias não vai livrar vocês, e vocês vão para a minha terra, onde vocês vão comer do bom e do melhor. Então, a estratégia de Senaqueribe era uma estratégia de guerra muito interessante. Porque o que eles faziam? Eles invadiam um país, levavam o seu povo em cativeiro, levavam lá para a sua terra, aí eles pegavam outros povos conquistados e colocavam dentro daquela nação que foi agora conquistada, para destruir a sua identidade e evitar levantes contra a Assíria. Então essa era a ideia que eles tinham. E aqui as promessas são mirabolantes, né? Parece até alguns políticos dos dias atuais. E ele queria, obviamente, prometer o bom e do melhor, só que, infelizmente, Deus tinha outros planos e a gente vai ver daqui a pouco. Versículo 18, ele faz uma menção: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Portanto, os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram Samaria da minha mão? O que ele está querendo dizer é o seguinte: o mesmo Deus que vocês dizem que adoram era o Deus lá de Efraim. Só que Efraim estava em apostasia naquela época. Efraim estava adorando nos bosques, estava vivendo um estado idólatra. E aí perderam a proteção de Deus. Você não pode orar para um Deus de pedra e achar que ele vai te abençoar, porque ele não vai. Então era isso que ele estava tentando jogar na mente das pessoas, que talvez faltasse a elas o conhecimento. Quais são, dentre todos os deuses destas terras, os que livraram a sua terra das minhas mãos,
para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos. Ou seja, mais uma vez ele está desafiando o Deus de Israel, né? Porque ele achou que porque derrubou outras cidades israelitas, que ele seria capaz de destruir Jerusalém. Porém, eles se calaram e palavra nenhuma lhe responderam, porque havia mandado do rei, dizendo, não lhe respondereis. O rei Ezequias falou, não importa o que eles falarem para vocês, não respondam. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão. Sebna, como nós já vimos, foi um sujeito também iníquo, né? Ele acabou tendo uma morte e pensava que ia viver entre os grandes, né? Ser sepultado entre os grandes, mas ele caiu no esquecimento. E o escrivão e Joá, filho de Asaf, o cronista, foram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. Então o que acontece? O medo de alguma forma tomou conta deles. Como nós vimos na aula passada, eles foram até Ezequias agora levar a mensagem que haviam recebido. Só que nós sabemos em que estado eles foram, né? Eles foram lá em saco e cinza. Nós já vimos que a expressão sacos, né, vestir-se de saco, que era uma roupa feita à base de pele de cabra, era colocada no corpo, ela causava um incômodo. Depois, muitas vezes, se jogava cinza sobre a cabeça, com o intuito de demonstrar tristeza, demonstrar aflição. E eles foram até ele, imagine o estado que eles chegaram lá. E aí o capítulo 37, então, mostra o que aconteceu. No versículo 1 do 37 diz, e aconteceu que, tendo o ouvido, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então agora Ezequias vai fazer algo que é provavelmente uma das grandes lições que qualquer membro do reino de Deus nesta terra precisa compreender. Ele se cobre de saco, ou seja, ele se arrepende amargamente, profundamente, ele demonstra tristeza e preocupação. Eu imagino que como rei ele deve ter pensado, e meu povo, como é que meu povo está? O que eles estão pensando? Porque você imagina, do lado de fora tinha mais de 180 mil soldados. Eu não sei qual era a população de Jerusalém nessa época, mas com certeza eles não tinham soldados suficientes para combater um exército tão poderoso. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, ou seja, Ezequias pediu que Eliaquim, Sebna, que era o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para que ele pudesse interceder pelo povo junto a Deus. Enquanto isso, Ezequias foi orar. Ele foi ao templo. Quando você enfrenta um problema na sua vida, o que você faz? Para onde você vai? Você se afasta do reino de Deus? Abandona a igreja? Ou você vai ao templo? E ali você busca a resposta aos seus problemas, às suas aflições, aos seus temores. O que você faz? Você se desespera? Você busca o conselho de um bom amigo? Aqui ele buscou do melhor amigo que ele tinha no reino, que era o profeta Isaías. E então eles disseram a Isaías, este é dia de angústia e de repreensão e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para dar à luz. Vocês sabem que se uma mulher fosse ter um filho hoje de parto normal e ela não tivesse força, né? Hoje ainda já se conhece várias formas de resolver um problema, mas se ela não tiver força para expulsar aquela criança, ela pode morrer e a criança também. Eles estavam usando uma figura de linguagem, ou seja, nós estamos prestes a morrer, né? E o 4 diz, porventura o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para repreendê-lo com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze oração pelos remanescentes que ainda restam. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. E Isaías lhes disse, assim direis ao vosso Senhor. Ou seja, vocês voltem para lá agora e digam para Ezequias o seguinte, não temas,
à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair morto à espada na sua terra. É óbvio que Isaías aqui não estava falando de algo que ia acontecer com relação à morte de Senaqueribe imediatamente. Senaqueribe ainda viveu mais algumas décadas, né? Mas vejam o que aconteceu, para resumir a história, né? Versículo número 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já ouviste o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E escaparias tu? Ou seja, nós destruímos todas as terras, Ezequias. Você acha que tu vai escapar da gente? Não vai. Foi isso que ele quis dizer. Versículo 12. Porventura as livraram os deuses das nações, as quais meus pais destruíram, como Gozã e Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Então, vejam bem, ele joga com os medos do povo, porque o medo faz as pessoas se desesperarem, não é verdade? Usa uma linguagem de fome, de miséria, causada pela tomada da terra pela Síria. A única coisa disponível para consumo seria o lixo humano, né? Então, os detritos humanos seriam a comida. Ele estava botando muito medo, tá certo? Então, isso aqui foi terrível. No versículo 15... depois de Ezequias ter ido à casa do Senhor e ter estendido a sua mão ao Senhor, o versículo 15 diz, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ele deve ter provavelmente colocado as cartas que ele havia recebido de Senaqueribe. Cada vez que Senaqueribe conquistava uma terra, ele mandava lá uma carta, né? Para dizer para ele, olha aqui, ó, eu conquistei a terra A, a terra B, a terra C, eu vou acabar com a sua também, né? E aí ele diz assim, ó Senhor dos exércitos, versículo 16, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, ou seja, para afrontar a ti, Senhor Deus. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então ele está deixando claro que a Síria venceu aquelas nações porque os seus deuses eram falsos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberemos, ou assim saberão, todos os reinos da terra que só tu és o Senhor, só tu és o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás. Então, Isaías manda uma mensagem para ele, que é uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem que, sem dúvida nenhuma, iria trazer paz. Essa expressão virgem, filha de Sião, elas são metáforas relacionadas a Jerusalém. Balançou a cabeça para ti, ou seja, Jerusalém desprezava a Assíria. No 23, ele diz, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto?
contra o Santo de Israel. Ou seja, Senaqueribe, você está perdido, sua confiança é extrema, mas você vai perder. O versículo 24 diz assim: por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume ao bosque do seu campo fértil. Ou seja, ele destruiria os guerreiros, os homens, os líderes, ele destruiria as plantações, as colheitas. Era essa a visão que ele tinha. E no 26, porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas e as reduzisse a montão de ruínas. Quando ele menciona já há muito tempo nesse versículo, o Senhor parece deixar de repetir as jactâncias, né? Essa demonstração de orgulho de Senaqueribe. E em vez disso, ele fala de e para si mesmo. Senaqueribe não tem o direito de se gabar, diz o Senhor, porque ele, o Senhor, planejou a ascensão da Síria ao poder muito antes deste tempo. É o Senhor que fez a supremacia da Síria acontecer, e não a supremacia bélica da Síria que fez dela o que ela é. Na verdade, o Senhor, ele usa às vezes essas nações com propósitos, e para nós às vezes é difícil de entender isso, mas o mal, irmão, sempre vai ter algumas vitórias quando a iniquidade estiver presente no seu povo, a menos que nós nos arrependamos. Se a gente lembrar bem do templo, a gente vai aprender essas coisas, tá ok? Vai lembrar dessas coisas. Versículo 27, olha o que ele diz: por isso seus moradores com as mãos caídas andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo, e a relva verde, e o capim dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Interessante aqui, né? Ele menciona erva, campo, erva no telhado. As cidades destruídas pela Assíria, elas eram tão fracas como ervas frágeis ante o vento abrasador do deserto, ou como a erva nos telhados que não consegue encontrar raiz. Então não havia substância, não havia força nessas nações. A força na nossa vida, irmãos, ela vem por causa da obediência aos convênios, já mencionei isso. A força na nossa vida vem pelo compromisso que nós temos com as coisas sagradas. A força na nossa vida vem pela obediência às leis, às ordenanças, às instruções, às sagradas escrituras. A nossa lealdade para com aqueles que nos amam e a quem amamos também. Essas cidades não tinham nada disso. Versículo 28. Porém, eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. O Senhor conhece todos os detalhes da vida de Senaqueribe. O Senhor conhece todos os detalhes da nossa vida. Desde o momento em que o Senhor chamou Senaqueribe, em que ele se levantou, saiu da casa dele, até o momento em que ele retorna. Versículo 29 é muito interessante isso aqui. Por causa do teu furor contra mim e porque o teu tumulto subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Então, esse gancho no nariz, freio nos lábios, por causa da ira que Senaqueribe tinha contra o Senhor o conterá com um anzol ou anel no nariz, como se prende um boi. Vocês já viram aquelas cenas do boi, de um boi com um anel colocado no nariz? Né? Ou como um freio nos lábios, como a gente faz com o cavalo. Mas aqui tem um significado ainda mais profundo.
Você sabe que uma das coisas que os assírios faziam com os seus cativos, como uma forma também de humilhar, de fazê-los sofrer, ela colocar anzol nos seus lábios, nos seus queixos e arrastá-los, para trazer uma dor excruciante sobre eles. Então o Senhor está dizendo, eu vou fazer com você dessa forma. Ainda que ele não fizesse literalmente, mas ele está usando uma expressão dizendo, você vai fazer o que eu quero e não o que você quer, porque você acha que você está no comando, mas você não está. Quem está no comando sou eu. Assim como o cavaleiro está no comando do cavalo, ou como aquele que dirige o carro de boi está no comando, o mesmo é o Senhor, tá ok? O versículo número 30 diz assim, e isto te seja por sinal, que este ano se comerá o que por si mesmo nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai, e ceifai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Essa expressão aqui, lá em versículos anteriores que nós estudamos, né, o Senhor tinha dirigido as suas palavras a Senaqueribe. Agora ele fala aos habitantes de Jerusalém, que ele daria um sinal ao povo, para dar esperança, e confirmar às gerações seguintes que ele cumpre as suas promessas. O sinal era muito simples. Por causa da ameaça da Síria, o povo não poderia cultivar por 2 anos. Ou seja, este ano e o segundo ano. Mas eles comeriam o que crescesse por si mesmo. No terceiro e nos anos seguintes, porém, as pessoas seriam capazes de arar, plantar e comer o fruto do seu trabalho. Ali no versículo número 31, ele diz, porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Então isso significa o seguinte, aqueles de Judá que fugiram durante as guerras assírias, retornarão mais uma vez, se estabelecerão na terra, criarão raízes e prosperarão, ou seja, darão muitos frutos. Versículo 32, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então essa frase aqui, ela se refere ao templo de Jerusalém. O poder de salvação, quando se refere ao zelo do Senhor, assegura o resultado do sinal dado no versículo 30. Ou seja, o povo prosperaria exatamente por causa do zelo que o Senhor tem para com o seu povo, o zelo que ele tem para com aqueles que o amam e que o reverenciam. Muito bem, estamos chegando ao final e vamos entender o que ocorreu aqui mais à frente. Versículo 33 e 34. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não encontrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampa alguma. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Ou seja, vocês não vão entrar aqui, vocês vão voltar pelo mesmo caminho, pelo menos os que sobrarem, né? Não vão lançar flecha nenhuma, meu povo será protegido. Por quê? Ele fala no versículo 35, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por minha causa e por causa do meu servo Davi. O Senhor havia prometido a Davi que faria com que Jerusalém seria protegida pelas gerações. Então, agora vem o cumprimento da promessa de Deus no versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. E levantando-se eles pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. Nínive, nessa época, já era a capital da Assíria. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroch, seu Deus, Adrameleque e Sarezer,
seus filhos o mataram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Hadom, o seu filho, reinou em seu lugar. É óbvio que esse retorno dele para Nínive e a morte não ocorreram tão rápido assim como eu mencionei para vocês. Ele ainda chegou a viver até 681 anos antes de Cristo, aproximadamente, e foi quando ele então foi morto pelos seus filhos, e um dos seus filhos, no caso o filho mais novo, assume o reino da Assíria. A Síria, a partir daí, passa a ter uma irrelevância no cenário das grandes conquistas, dos grandes impérios, né? E uma coisa interessante, só para que a gente possa prestar atenção, Senaqueribe, ele afronta o Deus de Israel. Ele faz com que o Deus de Israel seja minimizado diante dos seus filhos em Jerusalém, diante do seu povo em Jerusalém. E o que acontece? Ezequias vai até o templo e ora ao Deus de Israel. Ele, dentro do templo, ao Deus verdadeiro, a Jeová, ele ora ao nosso Pai Celestial. O que acontece? Nesse tempo a gente vai ver que tempos depois, décadas depois, o mesmo Senaqueribe, que zombava de Ezequias e de seu povo e que orava no templo, vai agora no seu templo, o templo do seu Deus, e ele ora a ele. Só que ele é morto pelos seus próprios filhos, exatamente porque ele era um Deus falso, o Deus que ele adorava. Por isso, irmãos, que nós possamos sempre nos lembrar do Deus verdadeiro, aquele que nós amamos de todo o nosso coração. Presto-lhes o meu testemunho de que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. Que nós possamos sempre fortalecer esse sentimento e esse conhecimento na nossa vida. Um grande abraço a todos. Espero que, se você ainda não deu o seu like, dê o seu like hoje. Tá ok? Se inscreva no canal. Convide seus amigos também. Vale a pena. Semana que vem, nós vamos ter a oportunidade de estudar os próximos capítulos, já entrando nessa fase babilônica, e vamos aprender muito. Vamos ver muitos capítulos onde o povo de Israel receberá mensagens de esperança, né, no Deus vivo, de consolo, de conforto, e vamos ter a oportunidade de focar em Cristo, né, no sentido de estudar um pouco mais a respeito das profecias feitas a respeito dele, tá ok? Comunico a vocês também que perderam os vídeos anteriores, que na descrição deste vídeo de hoje vocês encontrarão links dos vídeos anteriores. Aproveitem, porque vocês vão apreciar muito e vão enriquecer o seu conhecimento. Um grande abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana.